Boa noite a todos. Muito prazer, né? Me chamo Rangel, é com muita gratidão que eu venho hoje, né, dar essa palestra. Sou professor, né, de formação e também bruxo, né? Trabalho com Hecate dentro da Wicca. Então eu sigo, né, a tradição wiccaniana hecatina. E hoje, né, conversando com Gilberto a respeito dessa palestra, o intuito é tratar um pouco, né, de Hecate, quem é Hecate, quais são os atributos dela, como ela consegue se manifestar para os filhos dela e assim ir fluindo, né? E o principal é as aplicações da magia com Hecate. Como isso é uma maneira bem singular de cada bruxo ou bruxa, né? A forma como... Só um minuto. Desculpa, gente. Acontece. E é dessa forma, né? Então, aqui estamos em um grupo de quantas pessoas, Gilberto? Vou olhar aqui só um minutinho. Até agora nós somos 19 pessoas. 19 pessoas, bacana. Todo mundo aqui já teve alguma experiência com Hecate? Sim, meu irmão, já. Alguns não. A Márcia eu vi que não. Bom, o nosso bate-papo vai ser bem sobre isso, né? Sobre como a gente pode ter essa experiência com Hecate de forma respeitosa e aplicar, né, as mágicas, né? O campo mágico que ela tem a nos fornecer. Gilberto, pode passar os slides, por favor? Perfeito, só um minutinho. Um pouco norte do que a gente vai estar falando nessa palestra. E a partir do que a gente for falando, dialogando sobre o que está aqui proposto, né? É como o Gilberto falou, que vocês venham, intervenham, né? Perguntem, é muito bom essa interação. Perfeito. E eu Eu acho que já, costumo dizer, oi? eu acho que já está na tela. Confirma para mim, por favor, pessoal. Sim, Ah, sim, perfeito. Então já está projetado os slides, tá, professor? tá bom. Bom, e como eu estava dizendo, conhecimento é magia, e quanto mais a gente convive e dialoga com outras pessoas praticantes de artes mágicas, a gente aprende mais, né? Então, eu acredito que esse bate-papo vai ser bem valioso aí para cada um que está aqui presente. Bom, então o primeiro propósito é tratar o quê, né? De Hecate, a figura de Hecate, quais atributos mágicos a gente pode estar utilizando com ela, desde atributos simples até alguns mais complexos. Gilberto, pode passar. Perfeito, só um Ó, minutinho. bom, Pronto. gente, então aqui eu trago, né, uma referência de que, muito ao contrário daquilo que fomos ensinados, né? Não sei se alguém aqui já vem de uma tradição de bruxaria desde criança, mas não existe apenas, né, um único caminho para a gente se conectar com, que para muitos é Deus, né? Para mim é Hecate, para cada um é um Deus, conectar com esse Deus. Mesmo que seja, a princípio, né, de uma coisa muito misteriosa, um pouco exótica, a bruxaria tem esse propósito, que é o quê? O encontro com a divindade, seja qual ela você cultuar, por meio da celebração da Mãe Terra e do Pai Sol, né? São celebrações que atraem muitos bruxos.
principalmente em covens ou alguns clãs, tem essas celebrações, que são momentos em que no dia a gente se abstém de algumas coisas para estar tendo esse momento de devoção com a deusa. No meu caso, Hecate. E muitos são os motivos que nos trazem, né, para a bruxaria. E cada motivo que te traz para a bruxaria, ele é muito importante, porque geralmente o chamado vem através deste motivo, algum motivo que te conectou, ou que colocou a bruxaria, né? Bom, eu vi uma perguntinha aqui. E como sabemos a nossa Deus? Só um minutinho, nós vamos chegar lá. E o que é mais interessante nos praticantes de artes mágicas, né? Um verdadeiro bruxo, ele sempre está conectado dentro de sua singularidade, particularidade, suas práticas com os deuses, de modo em geral. Então, um bruxo ele tem que estar conectado ali com algum deus, né? Para que ele seja um bruxo. Pode passar, Tom, por favor. Dúvidas até aqui? Alguém quer perguntar algo? Inicialmente, Não, podemos seguir? Tranquilo. inicialmente só essa pergunta, né, sobre como conectar, como a gente descobre quem são os nossos deuses, qual divindade trabalha com a gente. Você pode dar uma palhinha? Posso. Bom, gente, é, é preciso estudar. Assim, eu penso comigo, dentro do que eu tenho de conhecimento, né, dentro da Wicca, tá? Às vezes vamos ter pessoas aqui com panteões diferentes, porém é conhecimento. É você buscar. Se você já está até aqui, se você chegou aqui nessa palestra, nessa live, é porque de alguma forma você já se conectou com Hecate. Agora, como é essa conexão? Hecate trabalha muito nas sombras. E quando a gente fala as sombras, os sinais que ela dá, que ela nos dá, também são nas sombras. Eu não digo nas sombras de algo ruim, mas nas sombras de que muita coisa pode se passar despercebido. E quando você chega lá na frente, você fala, puxa, era a deusa. E eu não percebi. Então, essa prática, né, eu falo assim, dentro do coven que eu frequento, tem pessoas que têm grande afinco com Lilith, outras com Isis, tem com Hecate. Então, eu acho que vai muito da prática de cada um e da forma como você busca esse conhecimento. Sanei a dúvida, Márcia? Tranquilo? Então, bom. Como que Hecate, né, influencia diretamente, vamos falar assim, não diretamente, em alguns covens wiccanianos? Se a Wicca, né, ela reverencia a todos os deuses, nem todos, mas alguns, por que Hecate? Bom, a Wicca, ela nada mais é do que aquilo que nos permite dar, né, a divindade, a nossa face, que sentirmos mais apropriada. Ou seja, a maneira que a gente vai trabalhar com a Wicca somos nós que vamos desenvolver. Não adianta você tentar colocar uma meta. Eu vou trabalhar assim, assim, assim. Não. As coisas vão acontecendo.
Eu falo por mim, quando eu comecei e como eu estou hoje aqui, agora. Muita coisa muda, porém você vai trabalhar com aquilo que é mais sutil, delicado e respeitado para você. O Wicca acredita na deusa, né, dos 10.000 nomes. E quando a gente pensa a deusa dos 10.000 nomes, o que seria isso? Essa deusa, ela tem múltiplas faces. E cada um pode se conectar com uma delas. Igual a pergunta da Márcia. Como sabemos a nossa deusa, né? Hecate é a deusa dos 10.000 nomes. Se você se conectou com ela, por que você não pode se conectar também com uma face dela? Talvez foi essa face que te trouxe até Hecate, né? Vamos falar assim, a deusa propriamente dita. Hecate, Brigitte, Freia, Lilith, né? São muito populares e, para muitos, muito amadas, né? Tenho comigo que essas são umas das faces que Hecate se apresenta, tendo em vista que Hecate teve uma repercussão não só na Grécia, mas também com todos os países ali do Ocidente. Bom, e aqui a gente chega num conceito muito importante quando a gente vai falar de Hecate e o trabalho com Hecate. Por que que eu pus isso daqui? Esse tópico aqui que fala o seguinte: enquanto muitos neopagãos se sentem confortáveis com o conceito de que uma divindade multifacetada e celebra uma deus ou um deus diferente a cada ritual, outros sentem que seu caminho espiritual se restringe apenas a um panteão. É no caso do trabalho com Hecate. Tem pessoas que perguntam, posso cultuar Hecate e outros deuses? Bom, por mim, sim, né? Quem sou eu para falar que não? Cabe a cada pessoa o autoconhecimento. Eu não consigo, né? Os hecatinos, os filhos de Hecate, geralmente eles são um pouco resistentes. Nem todos conheço sacerdotes que têm a Wicca dentro do xamanismo, em outras vertentes, né? Porém, os hecatinos têm essa devoção todo esbá, né? Com a deusa Hecate. Pode até acontecer de ter Lilith ou Freia como madrinha, mas a deusa principal ali é Hecate. Até mesmo porque a magia hecatina, ela nos mostra que temos que ter muita devoção. É muita devoção. Pode passar, Gilberto. Bom, então, para a gente entender um pouco, né, do porquê que alguns se dedicam apenas a Hecate e outros têm a figura dela, que é muito importante, e inclui nessa face multifacetada. Vamos falar um pouco de Hecate, das suas raízes, tá bom? Hecate é uma deusa com muitos aspectos e, ao longo de seu culto, foi considerada desde uma divindade da terra e das plantações até a deusa da magia, da morte e dos espíritos. Hecate é uma divindade ampla. 10.000 nomes da deusa podemos abraçar. 10.000 faces podemos nos conectar. A experiência, né, do trabalho com a magia hecatina nos mostra que a melhor forma de estabelecer o diálogo com a deusa
é por meio de práticas bem simples, porém frequentes. Então, é neste ponto aqui que a gente entra numa questão muito bacana. Por meio de práticas bem simples, porém frequentes. O que seria isso? Alguém gostaria de falar? Ou vocês acham que para ter uma prática, né, mágica, como é que te precisa de fazer um belo altar, um belo ritual, uma vez ao mês só? Bom, é, ninguém quis falar, né? Então vamos lá. Por que práticas simples? Ah, justamente, a Vânia falou, né? O que importa é a devoção. O trabalho com ela exige uma certa devoção. Ela nos exige um certo esforço. E talvez não, acontece. Até hoje aconteceu com todos que eu conheço, todos os bruxos hecatinos. Você tem que desconectar de algo, entendeu? Talvez assim, como que seria se desconectar? Abster de alguma coisa desse plano físico para que você consiga algo no plano espiritual com ela, né? A origem, nós vamos chegar, é o próximo slide. Então é isso. Então temos que conectar com ela diariamente. Eu conecto diariamente, 2 vezes ao dia. Não estou falando isso para vocês seguirem, não, tá? Cada um de vocês tem um livre-arbítrio. Isso aqui é apenas um norte. As chaves vocês sim vão encontrar. Então vamos falar aqui, ó. Todo diálogo não inclui apenas falar, mas também ouvir. Hecate é extremamente clara e não deixa que transformemos nosso contato com ela como um monólogo. Ou seja, temos que ser bem diretos e objetivos. Até mesmo em uma prática mágica. Quando vamos fazer uma magia com Hecate, temos que ser muito objetivo. E muito objetivo. É bem isso. Porque se você coloca mais de um objetivo, não, isso não funciona numa prática de magia hecatina, não. Seus sinais são inconfundíveis e a magia com Hecate nos mostra que uma coisa só vale a pena quando nos esforçamos para conseguir. E que tudo conquistado facilmente não possui um valor real. Isso é fato. Não pense que começar a trabalhar... Ah, eu vou começar a trabalhar com Hecate. Tá, bacana. Mas é preciso um pouco de dedicação, devoção, como a nossa colega colocou ali, né? Por quê? Porque são através destes momentos ou de uma simples meditação que você coloca ali na hora de dormir que ela vai te dar um sinal, conectar com você de alguma forma, certo? Como que ela pode se conectar? Oi, Gilberto? Ah, não, só ia aproveitar e abrir um parênteses que eu achei interessante do que você falou sobre o fato de Hecate trabalhar muito com essa coisa da devoção. E é muito interessante, assim, às vezes assim, a gente entra nesse mundo mágico com um olhar assim muito judaico-cristão ainda, aquela coisa do homem como o centro da criação, né? Como se tudo fosse sobre nós. Certas divindades, falando aqui para nossa audiência, não, isso não acontece só com Hecate, não. Outras divindades também são assim. Elas exigem dos seus devotos um processo de devoção maior por vários aspectos. O primeiro, para quebrar o nosso orgulho, o nosso ego, né?
Essa coisa, por exemplo, a gente tem muito aquela ideia da magia assim, tô precisando de dinheiro, vou lá, faço um ritual para ter dinheiro. Tô precisando, não que a gente não deva fazer, tá, gente? Tô precisando de amor, eu vou lá e faço. Como se a magia fosse simplesmente um gênio da lâmpada. Que você, aqui, o processo com certas divindades, especialmente essas deusas mais anciãs, né? É muito importante toda a caminhada. Então, às vezes, entre o que eu pedi e ter a realização do que eu pedi, tem um caminho que é muito importante que eu percorra, né? Então esse processo de maturidade, ele é realmente de fato exigido por Hecate, né? E a devoção é uma forma disso, Hecate de caminhar ao lado, né? Pelo menos eu tenho essa perspectiva. E essa ideia de você, igual você trouxe para a gente, que você faz uma conexão diária, né, até mais de uma vez ao dia, é justamente isso. É esse processo de você não ser eu preciso de tal coisa, eu vou pedir ajuda para Hecate. Não. Ou ela está em todos os momentos, como ela está, né? Porque se ela se manifesta como virgem, mãe e anciã, que chama deusa tríplice, ela está em todos os processos da minha vida. Os que estão começando, os que estão se desenvolvendo, os que estão finalizando. Eu não posso só ir lá, não é um mercado, né? Então eu acho importante o bruxo ter essa maturidade, né? De que quando eu trabalho com uma deusa, ela não é um gênio da lâmpada que eu vou lá e esfrego. Eu tenho uma filosofia junto que eu preciso assimilar. Né? Eu falo muito isso no meu curso de Lilith, por exemplo, que não adianta eu trabalhar Lilith se eu não viver Lilith no meu dia a dia. Isso também acredito que vale para Hecate. Sim, vale muito. É bem isso que você falou, é estar ao lado, né? Pode Você continuar, meu querido. precisa, Desculpa te interromper. não imagina. É isso, é estar ao lado. É Hecate à minha frente, à minha direita, à minha esquerda. E, e é bem isso, né? Por quê? Muitos resolvem falar assim, vou trabalhar com Hecate. Tá, porque achou a estátua da deusa bonita e tudo mais. Porém, não vai surtir efeito, gente, esse trabalho, né? A magia é um processo de construção. E essa construção também vem do nosso autoconhecimento. Porque, querendo ou não, é uma religião. E talvez aquilo que você não enxerga em uma outra religião, não sente, você sente aqui, com a Hecate. Entendeu? E isso aconteceu comigo. Então, por isso que eu falo que quando a minha devoção é diária, é porque eu tive experiências assim, únicas com a deusa. E eu tive forças que, em situações que eu não imaginaria que eu teria, mas eu tive. E tudo com Hecate ao meu lado. Então, você precisa ter a fé. A fé é muito importante, né? Eu acredito nisso, é a fé. O que eu mais tenho comigo é que a fé na deusa transforma tudo. Pode passar, Gilberto. Bom, e aqui perguntou, né, perguntaram aqui no chat sobre a deusa, sua origem. Muito interessante a gente falar nisso, tá? Nessa palestra, porque por mais que tenha alguns que já tenham alguma prática com Hecate, outros que não tenham, né, já venha conhecer quem é a deusa. Hecate nasceu da escuridão como uma titã. Posteriormente foi cultuada como deusa. É filha de Astéria, deusa ligada aos mares e às estrelas, e Pérsis, um sábio titã do caos e da destruição. Filha dos titãs estrelares, Hecate usa a tiara de estrela que ilumina os escuros caminhos da noite, bem como a vastidão da escuridão interior. Neta de Nix, deusa ancestral da noite, Hecate também é uma rainha da noite e tem o domínio do céu, da terra e do mundo subterrâneo. É a senhora da magia
e com ela traz o conhecimento dos encantamentos, palavras de poder, poções, rituais, adivinhações, né, para aquelas pessoas que a cultuam. Então, quando a gente tem esse momento de prática, né, de alguma magia, de trabalhar com Hecate, tudo isso entra no nosso universo. Uma poção, um óleo, algumas coisas que são específicas de Hecate. Um perfume, né, que a gente tem a linha, não é que a gente tem. Eu falo a gente tem é porque os livros trazem, né, de farmaqueia, de Hecate, né, as ervas que a gente pode usar para fazer um determinado perfume ou para fazer determinada poção, ou até, né, que isso são feitiços, ou outro feitiço que não seja isso. Hecate também é a guardiã dos sonhos e das visões. Tanto pode enviar visões proféticas, quanto em alucinações ou pesadelos, desde que as brechas aí permitem. Então, mas como que eu vou, né, como que ela pode enviar uma visão no sonho? Talvez um sonho é uma simbologia. Quando você pesquisa sobre aquele sonho, aquela simbologia, aí você traz aquele conhecimento para o universo de Hecate, você tem uma resposta daquilo que você teve no sonho. Se você tiver uma intuição de que aquilo é um sinal. Porque quando a gente. Aqui nós estamos todos bruxos, né? Ou iniciantes na bruxaria. Então a gente sabe muito bem distinguir o que é algo normal ou o que é algo intuitivo, né? Bastemos prestar mais atenção em nós e no que está à nossa volta. Hecate também, ela tem, para muitos, né? Ela é vista como Britânia, que é a rainha dos mortos. Ou seja, ela é a condutora das almas e sua guardiã durante a passagem entre os mundos. Mas ela também rege os poderes de regeneração, sendo invocada no desencarne e nos nascimentos como Protilaia, para garantir a proteção e segurança no parto, vida longa e boa sorte. Então, esses são alguns atributos de Hecate, tá bom? Onde ela começou a ser cultuada? Dentro do meu conhecimento, que eu posso passar para vocês, foi na Grécia, tá? O santuário em Lagina. E isso a gente vai ver mais para frente. Bom, agora vamos aí às dúvidas. Alguém queira explanar algo sobre? Vi que tem pessoas aqui interagindo no chat, que estão amando. Tá, professor, tem uma pergunta aqui, da Sheila. Hecate escondeu Deméter no rapto de Perséfone, né, por Plutão. Hades, né, também chamado de Hades. E aí ela pergunta o seguinte, se quando a gente vai fazer esse culto, se isso envolve um pouco a astrologia, se eu posso aplicar os conceitos da astrologia, o que você fala sobre? Sim, não vejo problema nenhum. Posso abrir um parênteses aqui? Pode. Então vamos lá. Pessoal, essa história, inclusive, é muito importante para todos os bruxos conhecerem, tá? Quem não conhece a história do rapto de Perséfone, que na época chamava Core, é muito interessante e era muito utilizado esse movimento para trazer vários conceitos de magia no passado. Existe até uma tradição da Wicca, que é a Wicca eleusiana, que trabalha muito associando a roda do ano, das estações, né? Com esse mito que vocês têm. E ali a gente pode tirar vários paralelos. Por exemplo, a divindade que vai ajudar a deusa Deméter, né, que é a deusa da terra,
é Hecate. E aí tem muito aquela associação da Lua com a Terra, né? A Lua e as fases da Lua e a sua associação com a Terra como um todo, que é sempre divindades muito próximas, né? Hecate é uma divindade muitas vezes associada à própria Lua. Ali a gente percebe também um outro processo, que eu não sei se que é até uma curiosidade. Os sacerdotes de Apolo tinham um certo problema com os sacerdotes de Hecate. Se vocês pesquisarem aí, tinha umas rusgas entre templos, né? Justamente também por causa dessa interpretação. Porque Apolo, o deus do sol, ele meio que faz vistas cegas para a atitude de seu tio Hades ou Plutão. Então tem muita coisa legal assim para vocês entenderem sobre os ciclos das estações, sobre as fases, né? Quando a gente vai trabalhar com magia, especialmente essa magia que trabalha com os deuses gregos, né? É muito importante. Assim como quem é da Umbanda, quem é do Candomblé, estuda os Itãs para compreender um pouco mais o trabalho com os orixás, né? Então, por exemplo, se você entende que os Oxóssis a gente não trabalha com mel, não porque alguém te diz, porque um Itã te conta essa lenda. Isso também vale para quem vai trabalhar com a magia eleusiana, com a Wicca, com os deuses gregos, né? Que é aquele processo de conhecer as suas lendas, as suas histórias, até para vocês entenderem o caráter que cada deus tem. Né? Então, por exemplo, se a gente percebe que é uma deusa que não gosta de coisas erradas, né? Uma outra lenda, por exemplo, de Hecate, conta que o próprio Zeus, né, entrega a ela o domínio, né, sobre as oferendas feitas no mar, na terra, no Hades, né? Então Hecate com esse aspecto dos três mundos. Então assim são infinitas as lendas, né? Apesar de assim você ter que cavar um pouquinho, quando você começa a encontrar, aí você vai aprendendo muito, tá, gente? Então assim é muito importante vocês irem atrás também das lendas brutas e lendas e mitos não são só para vocês decorarem, há todo um simbolismo, tá? Em cada parte daquela lenda tem um simbolismo. Então, se você quer aprender os mistérios da deusa, além da sua conexão diária, como o professor já colocou, que é importantíssimo, porque os deuses, não é? A gente também tem que perder aquela ideia de que as conexões espirituais acabaram. Que eu só posso cultuar Hecate como ela era cultuada há 2.000 anos atrás. Talvez ela, na sua conexão diária, ela se mostre novos mistérios, ela se mostra em novas facetas, ela te ensine diretamente. Então, quando a gente trabalha com uma divindade, você sempre deve trabalhar por esses dois viés. O estudo do que tem no passado, tá? Do que já vem, porque também ela não vai ser o oposto. E também a sua conexão, o seu aprendizado com ela. Eu acho isso muito importante, assim. É só esse paralelo mesmo. Com certeza. O que o Gilberto falou é muito importante. Quando você vai estudar o mito que tem por trás de cada história, você consegue, eu diria que é acessar algumas chaves que estão ali absorvidas. Para cada um vai ser de um jeito. Porém, uma barreira que nós, bruxos, encontramos, principalmente os hecatinos, é encontrar material que fala especificadamente de Hecate. Então, às vezes, a gente tem que recorrer a literaturas estrangeiras, né? No Brasil, se eu não me engano, tem 4 livros publicados sobre Hecate, 2 da Márcia e outros eu não sei o nome de cor. Porém, não traz muita bagagem, né, de aplicar as técnicas mágicas. Traz um conceito muito amplo. Então, como que você vai trazer isso para o seu contexto? Se a gente for pensar do que a gente acabou de falar, o ritual com Hecate, o seu ritual com Hecate, ele pode ser muito simples, até porque, igual o Gilberto colocou, não tem como cultuarmos da forma como era cultuado. Muita coisa ficou esquecida, né? Então, agora que o movimento é catino, de um tempo para cá, que vem tomando força novamente. E isso é muito importante para nós, porque a gente percebe que a egrégora dela vem se manifestando hoje na atualidade, na vida de algumas pessoas, com muita frequência.
Daisy colocou aqui, o livro Bruxaria Catina. Esse livro, ele é um livro excelente para quem quer começar a estudar e trabalhar com a deusa. Por quê? Porque ele traz numa linguagem muito simples aquilo que a gente precisa entender, e na primeira parte já é falado deste mito que a gente acabou de falar, tá? Então, ele traz esse mito e através dali ele já começa com uma oração de Hecate e depois vai abordando isso na arte e a autora vai misturando um pouco com as experiências dela. É um livro muito bom. Eu tenho ele em PDF. Depois, se vocês quiserem, eu posso disponibilizar para vocês. Alguma dúvida? Colocação, gente? Professor, eu vou abrir aqui a minha câmera rapidinho, só para mostrar três capas de Tranquilo. livros de Hecate que eu super recomendo também para quem quiser. Sim, Rapidinho, tá? Eu vou mostrar aqui e já volto com o conteúdo. Pessoal, eu vou sugerir para vocês esse livro que o professor acabou de indicar, né, da Márcia, que é Bruxaria Catina, essa aqui é a capa do livro. E aí eu tinha mais um, mas o outro eu realmente não achei aqui, não. Eu tenho esse daqui, que é Hecate, Origens, Mitos, Lendas e Rituais da Antiga Deusa da Encruzilhada. Muito bom também. E mais um da Márcia também, que é As Faces de Hecate, o poder dos epitetos na bruxaria hecatina. Epitetos, gente, o professor ele falou de dois epitetos, pelo menos assim, eu me recordo aqui nessa palestra, né, que são atributos. O que são epitetos? É, eu sempre faço esse paralelo com as religiões de matriz africana, primeiro que eu sou sacerdote, e segundo porque no Brasil o esoterismo ele se conecta muito com a Umbanda, com o Candomblé, com a Quimbanda, né? Muitos bruxos aqui acabam indo por esse caminho, porque é o que nós temos mais fácil acesso. Por exemplo, couven é uma coisa que a gente não encontra em qualquer região do país, né? Então, assim, a estrutura do mais terreiro, as pessoas acabam tendo mais facilidade de acesso. Então, às vezes, e aí, como a pessoa às vezes já tem essa bagagem, eu gosto muito de exemplificar. Por exemplo, nas religiões de matriz africana, nós temos as qualidades dos orixás. Então, por exemplo, você tem lá Xangô Agodô, Xangô Aganju, você tem lá Yansan, Egunitá, Oiá, você tem lá qualidades de Iemanjá, de Oxum. Nos deuses antigos, nós temos esses chamados epitetos, que seriam qualidades deles, tá? Então, Hecate tem várias qualidades, né? E essas qualidades, o professor vai falar mais sobre isso no projeto futuro aqui que ele vai desenvolver com a gente. Tem uma qualidade de Hecate, que eu não vou me lembrar o nome exato agora, que é a Hecate comedora de sujeira, não é ter uma coisa assim? sim, Que a gente usa muito em sim. banimentos, rituais de energias negativas, desfaz trabalhos através dessa qualidade de Hecate. Então é interessante, tá? É só para mostrar mesmo os livros, depois se vocês quiserem eu posso pôr o título lá no grupo. Ah, aqui olha, a Natália já colocou. Borboró. Não vou nem saber falar isso. Borbo- Então o que que acontece? Borboroflora. Isso. Então, só, pessoal, livros são muito bons, tá? Para estudo, como eu falei, a gente aprende o que já foi é, feito e desenvolve a nossa conexão também com a Deus. Vou voltar aqui para apresentar o texto. Só um minutinho. Só um minutinho, tá, pessoal? Eu vou disponibilizar os livros que eu tenho em PDF depois no grupo, tá bom? Depois que a gente terminar aqui. Eu tenho outro também, um mais antigo, que é A Magia de Hecate. Então, é um livro que trabalha toda a roda do ano com rituais para que vocês possam fazer durante o ano, tá? Débora, como saber se tenho realmente uma bruxa? Não entendi. Como seria?
Deixa eu te explicar que eu acho que eu entendi. Ela quis dizer o seguinte, como é que ela sabe, né? Se ela tem essa conexão com a linha da bruxaria, né? Se ela tem esse contato com a magia. Olha, eu acredito que se você já está aqui, é um sinal. Agora, como, né? É você que vai perceber. É muito bom a gente olhar a nossa ancestralidade, começar também a pensar por esse lado, tá bom? Eu, de fato, adentrei no universo mágico quando eu pude entender um pouco o meu lado ancestral, certo? Então, eu aconselharia isso. Tenta buscar entender a sua ancestralidade, tá? Suas raízes, por que dessa ligação. Se até agora nada aconteceu, tenta ir por este lado, tá bom? Pessoal, deixa eu falar uma coisa importante aqui para vocês. O professor ele fez essa palestra hoje, expondo um pouquinho de Hecate, né, já introduzindo esse movimento, e também para passar para vocês um projeto que a gente vai estar desenvolvendo. Eu sei que muitos de vocês já são nossos alunos, né, aqui na escola, muitos já são, inclusive, já fizeram o curso básico de Hecate com a gente, e o professor ele está desenvolvendo uma jornada de Hecate, tá? Eu vou passar o próximo slide aqui, e o professor vai mostrar, vai falar um pouquinho para vocês sobre a jornada que ele pretende trazer aqui para a Escola Espiritualidade Livre. Pronto, já está na parte do cronograma, professor. É, tá, isso. Cronograma, né? Bom, gente, então como que vai funcionar? A todo encontro, a gente vai ver um pouquinho da teoria, mas a gente vai ter uma prática que a gente vai realizar aqui e agora. Isso tudo nós vamos, desde o primeiro encontro, entrar sabendo estabelecer campos, limites e fronteiras. O que seria isso na magia? É quando a gente vai trabalhar através de portais. Então, quando a gente propõe iniciar essa jornada, a gente tem que entender que, por mais que estamos distantes, vamos estar conectados por um portal. E é isso que sustenta o nosso grupo, o campo e a força de cada prática mágica que a gente vai estar fazendo aqui, tá? Tem duração de 3 meses, um encontro a cada 15 dias, ou na quinta ou na sexta, a gente estabelece um dia. Se eu tiver um ritual, tá, de lua cheia, que dê ou na quinta ou na sexta, aí a gente vê como que faz. Mas sempre vai ser ou na quinta ou na sexta. Os rituais são uma vez ao mês, então eu acredito que os grandes rituais, então não vamos ter esse problema. De modo online, né, pelo Google Meet ou Zoom, vamos pensar aqui, né, a tecnologia, ela pode favorecer a magia também. Aprendi isso recente. E todo o material de cada encontro, ele vai ser disponibilizado no grupo dos integrantes, né, que vão participar dessa jornada, tá? Pode passar, Gilberto, por favor. E o que que nós vamos abordar de maneira bem objetiva, tá? Mas também não deixando nada para trás, sanando todas as dúvidas. Isso não é um curso iniciatório, não, não é, tá? São de práticas de magia com Hecate que podemos agregar no nosso cotidiano ou nas nossas práticas, mesmo que você já tenha outras, como que isso pode chegar para você? Então, a gente vai trabalhar um pouco sobre as origens da deusa, quais são as filhas que a deusa tem, quais são as vertentes da bruxaria, porque quando a gente fala de Hecate hoje, é muito diferente de quando falamos de Hecate lá no passado.
mas muito diferente, porque Hecate hoje ela tem uma visão reinventada, tá bom? Os atributos de Hecate, né, que são os epítetos de Hecate, então são esses atributos que eu costumo dizer que são as características que a gente pode estar trabalhando, trazendo para cada magia que eu vou fazer. Ah, eu quero trabalhar com soteira, porque dentro dessa magia eu preciso de uma energia de cura. Em qual fase da lua eu vou trabalhar isso? Na cheia, na nova ou na minguante, né? Depende do seu objetivo, tá? Na lua cheia são coisas para crescer, projetos, eu vou falar numa linguagem bem simples, projetos novos, né? A minguante não, a minguante a gente já faz magias com Hecate, trabalha com aquilo que a gente queira que, com uma demanda que a gente queira acabar, que mingue. Então, até as fases da Lua, a gente vai precisar entender para trabalhar com cada atributo de Hecate. A magia, como a magia hecatina, como que é esse trabalho, o que a Deus exige de você e o que você tem que estar disposto a abrir mão para trabalhar com ela. Quais as celebrações, os rituais para a gente sintonizar, fazer tudo certinho. Às vezes fazer um ritual que não esteja numa data do calendário sazonal, tudo bem, tranquilo, mas é muito importante a gente fazer também os grandes rituais, as grandes celebrações. O poder de uma magia dentro deste ritual é fantástico. Os epitetos e as faces de Hecate, vamos trabalhar isso muito detalhado e como aplicar cada um dentro de qual magia que vocês vão trazer. Então, vocês trazem um tipo de demanda, vamos ver com qual epiteto que nós vamos trabalhar e qual das faces. E aí vai ser muito gostoso, porque a gente começa a descobrir a magia em cada um de vocês, tá? E por fim, se Hecate é a deusa do submundo, a rainha das bruxas, por que não trabalhar um pouco com daimons, que seria os anjos de Hecate, né? Como a gente pode agregar isso dentro da magia? Então, este é o conteúdo programático desta jornada, tá bom? Alguém tem alguma dúvida? Quer pontuar algo? Eu achei maravilhoso a temática, especialmente assim, porque ariano, né? Então, assim, ele quer já terminar tudo, sei que é uma jornada, mas os Diamonds de Hecate foi o assunto que mais me chamou aqui, mas eu entendo que é todo um processo, né? Acredito que pela ordem de distribuição aqui deve ser um dos últimos temas que você vai ver na jornada. É um dos últimos temas, até porque para a gente entender que muitas das faces de Hecate pode vir a ser representada como um daimon, Ah, entende? Então, é muito... professor, a Sheila deixou uma pergunta aqui muito interessante, que foi o seguinte: ela geralmente ela consegue ver muito bem é, Hecate como as duas faces, de virgem e de anciã, mas como mãe ela é uma face que ela não reconhece, ainda não viu. É possível trabalhar a Hecate como mãe? Como mãe, ter a deusa como grande mãe? Sim, sim, e porque é igual eu falei lá no início, tem muitos bruxos que acreditam nos deuses multifacetados, ou seja, tem a deusa tríplice, porém ela é multifacetada, ela se representa através de outras deusas. E segue o calendário lunar fazendo essas celebrações, cada um para cada deusa ou deus.
Então, eu acredito que sim, porque Hecate entra dentro dessa vertente. Embora tenha uma vertente só hecatina de neopagãos, mas é muito pouca, gente. Eu vou falar a real para vocês. Hecatino puro de essência é muito difícil de se encontrar. Então, hoje, Hecate vem modificando um pouco o campo de trabalho com ela e até mesmo abrindo o nosso campo de visão de quem está muito preso ali só no estudo e na magia com ela. Porque quando eu estou só neste campo, eu falo por experiência própria, eu não tenho muito conhecimento de outras egrégoras, de algumas aplicações de outras egrégoras. Não é vergonhoso falar isso. Por quê? A minha vertente, a minha tradição, que eu fui criado, foi essa. E foi através dessa maneira que eu achei mais fluida de trabalhar com Hecate. Mas eu respeito todas as maneiras, e Perfeito. principalmente a de quem cultua outros deuses. Perfeito. Então, pessoal, agora eu vou falar um pouquinho sobre a nossa jornada, né, com o professor Rangel. O que que acontece? A nossa jornada ela vai acontecer 2 vezes por mês, tá? Vão ser 6 módulos no total. Cada módulo vai acontecer ao vivo, pelo Zoom, como foi hoje, só que o mais longo, né? As aulas vão girar em torno ali de 1 hora e meia a 2 horas. Vai ser sempre teoria e prática, né? Então, assim, vai ter uma teoria e vai ter um ritual que o professor vai propor para nós. E quando a gente não optou nem por chamar de curso, porque a ideia é trazer vivência, né? A ideia é que seja uma jornada, que nesses 3 meses, tá, de encontro que nós tivermos, a gente possa não aprender, praticar e se conectar. Então, o que, que a gente vai fazer? Quem tiver interesse, vocês podem me mandar mensagem no privado, tá? Eu vou passar as informações para vocês. O valor está super acessível. Vocês podem fazer a jornada toda, tipo assim, vocês já podem se inscrever na jornada toda, ou se vocês quiserem, vocês podem se inscrever módulo a módulo, tá? Quando a gente faz a jornada toda, fica mais acessível economicamente. Ainda mais, porque tá bem barato, tá, gente? De verdade. Para 3 meses de curso, 2 vezes por mês, ao vivo, tá bem acessível, tá bem bacana, mas vocês podem fazer módulo a módulo. Então, vou me inscrever no módulo 1. Aí participou, beleza. Vou me inscrever no módulo 2. E a gente vai fazendo, né? No total, serão 3 meses, né, dentro desse movimento, onde a gente vai aprender tudo isso que o professor trouxe para a gente até aqui. E aí, quem quiser participar, né, quem quiser aprofundar nessa magia, é a proposta. Nós temos o curso básico de magia de Hecate aqui da professora Carol, e aí agora a gente está disponibilizando para os hecatinos, para quem quer conhecer um pouco mais da deusa, né? Essa possibilidade de encontros ao vivo mais aprofundado. Então, quem tiver interesse em participar, é só mandar uma mensagem para mim no privado, que eu passo as informações e realizo as inscrições. A primeira aula já vai ser na semana que vem, prof. Sim, Então, o na primeiro quinta-feira. na próxima quinta-feira, sem ser essa, dessa semana, né, da live, a gente já vai ter o módulo 1. Então, a gente tem até lá para fazer essas inscrições, tá bom? Então, é isso. Alguém tem alguma dúvida do que foi falado até aqui? Alguém quer falar alguma coisa, pontuar alguma coisa? Lembrando, eu vou dar um print da tela daqui a pouquinho, que vocês que estão aqui têm direito ao certificado dessa palestra. Alguém quer tirar alguma dúvida sobre Hecate? Alguém quer falar alguma coisa? Tatiane, a inscrição, né, já acabei respondendo, você pode me mandar uma mensagem no meu privado, meu número está lá no grupo. E aí eu passo as informações direitinho, tá? Professora Sheila pergunta também sobre os óleos usados nos esbá. Sim, vai depender muito do sacerdote de cada que vai celebrar esse ritual, tá bom? São óleos, tá? Feitos ali no coven, então vai depender muito. Tem gente, às vezes tem rituais que vamos usar o óleo de mandrágora, outro não, vamos usar um óleo de artemisia. Então, assim, vai depender muito. Então, não tem como eu falar
qual óleo é mais adequado. Não seria correto eu falar isso, porque vai depender da onde você vai, né? Qual coven que é. Como posso ativar o campo mágico de Hecate? Bom, hoje eu já posso enviar naquele grupo lá um caminho, tá? Não quer dizer que vai ser a ativação, mas é uma meditação direta com o arquétipo da deusa Hecate. Gente, uma ferramenta muito boa que temos a nosso favor são as orações, os cânticos e também as meditações que tem no YouTube. Por quê? Você começa a se conectar com a energia dela de uma forma muito simples, tá bom? Então, eu vou mandar depois, aqui que terminar a palestra, eu vou mandar uma meditação para que vocês consigam estar ativando este arquétipo, tá? Vamos trabalhar de Hecate como um arquétipo para vocês primeiro, para depois abrir o campo. Mais alguém? Depois eu vou passar, tá, gente, essas informações que eu passei aqui também em áudio lá no grupo, para ficar mais tranquilo, mais acessível aí para todo mundo, tá? Vou passar as informações. A gente, ao longo dessa semana também, nós vamos estar colocando lá no grupo da palestra alguns materiais extras, PDFs, vídeos, alguns conteúdos, né, sobre a deusa, já para dar aquela aquecida para a gente fazer o nosso primeiro movimento na próxima semana. Sim. Pessoal, quero agradecer muito ao nosso professor que está aí trazendo esse movimento, né? O professor ele tem um carinho por Hecate muito grande e eu acho assim que para a gente trabalhar com alguma coisa, a primeira coisa é amar aquilo, né, que a gente está fazendo e é visível o amor que ele tem, a dedicação. O professor ficou mais de 3 anos, né, até chegar ao nível de sacerdócio, de se sentir pronto também para trazer esse material. O professor tem uma vivência que eu acho muito legal, que é a vivência do Coven, que é a vivência da Wicca. Porque o que acontece, pessoal? A Wicca e a magia natural, elas se conectam, mas são processos diferentes. Eu, por exemplo, eu sou um bruxo natural. Qual que é a diferença da bruxaria natural para a Wicca? A bruxaria natural é muito mais próxima de uma filosofia. Então, os bruxos naturais eles se conectam muito com a natureza, não que os wiccanos não façam, mas a Wicca tem toda uma parte estruturada, tem toda uma parte ritualística, tem todo um processo que eu acho que também enriquece bastante. Tem um arcabouço cultural muito grande, né? Que vai desde ali de Gardner, né? Antes, aliás, mas assim, tem uma estrutura e o professor vai trazer isso para nós, esse movimento estruturado, né, da deusa que eu acho muito legal. Vocês que estão aqui ao vivo têm direito ao certificado. Como é que funciona para requerer o certificado? Vocês vão me mandar uma mensagem no privado. É só vocês entrarem no grupo, tá? Vai estar lá os dois administradores. Um é o professor Rangel, que aí quem quiser também trocar já uma figurinha com ele ali, pode mandar mensagem. E o outro vai estar lá, Gilberto Melo, Espiritualidade Livre. Quem não tem o meu WhatsApp pode adicionar, tá, gente? E aí é só vocês me mandarem o nome completo de vocês e o nome da palestra. E aí, essa semana ainda a gente já envia o certificado para vocês. E aí, quem quiser também maiores informações sobre o curso, quem quiser se inscrever, né, seja no módulo, seja na jornada toda, a gente já faz esse movimento também de uma vez, tá bom? Professor, você quer despedir, falar alguma coisa com os alunos? Sim, eu vi uma pergunta aqui, Gilberto, eu só vou responder ela. Existe algum risco de, quando ativar a energia dessa deusa, abrir acesso para outras energias densas? Eu não vejo Hecate como uma energia densa, tá? Porém, vai depender de você, tá? Eu vejo em rituais, cada ritual é de um jeito, cada coisa acontece é uma coisa de cada vez, né? Porém, se você tem conhecimento daquilo que você está fazendo, for muito objetivo, igual eu falei na magia catina, a gente tem que ser objetivo, cauteloso, não tem perigo, não. Agora, se você deixa o campo bem aberto, se você não faz um conjuro de cada erva, cada instrumento que você vai usar naquele ritual, corre o risco sim, tá? Eu acredito, De, né, que toda magia deve ser feita com muita responsabilidade, né, independente da egrégora.
que você estiver trabalhando, tem que entender que você está abrindo portas. Então você tem que saber que portas são essas, fechar essas portas ao sair, né? Por isso que dentro da magia a gente tem toda aquela parte de proteção que a gente reforça muito. Agora, falando da egrégora em si, eu acredito que não. Sabe por quê? Muita gente tem a ideia de Hecate como uma deusa muito pesada e densa. Eu vejo Hecate como uma deusa sábia. E uma deusa, gente, que, se vocês terem uma ideia, ela é temida no submundo. Sabe? Ela é uma deusa que até as forças negativas temem. E é diferente de outras egrégoras. Por exemplo, é mais fácil você, trabalhando com outras deusas negras, acabar trazendo uma certa negatividade do que, na minha opinião, tá, gente? Do que trabalhando com Hecate. Porque a gente, assim, hoje em dia banalizou muito, mas Hecate é a senhora do submundo. Ela não vive lá, ela não vibra lá, ela manda lá, sabe? Então, Sim. assim, eu tenho muito essa percepção. Agora, é claro que magia é uma coisa que a gente sempre faz com cuidado, com cautela. Sempre depois faz o professor que creio eu que vai ensinar. Fazendo aterramentos depois, limpando energeticamente, fechando as invocações, os círculos. Sim, nós vamos aprender tudo isso, né? Desde como abrir o círculo mágico com Hecate, chamar os elementais, trabalhar com os quatro elementos, se conectar desde o primeiro encontro com o elemento terra, que é o quê? O aterramento, é o enraizamento, sentir as suas forças vindo da terra. Isso é primordial. Quando você faz isso, você estabelece uma experiência somática. E isso entra no nosso campo de trabalho com Hecate. Então, vai vir muitas visões para o grupo, muitas faces vão se revelar, vai ter um material. Olha, gente, o material é super bacana, tá? Vocês vão amar, eu tenho certeza Então é que vai isso, ser uma pessoal. experiência As outras única. perguntas a gente vai deixar para o curso, para a jornada, tá? Porque a gente tem muito tempo ainda para ver as ervas, todos os elementos, e a gente espera vocês na jornada. Quero agradecer a todo mundo que ficou com a gente até agora, em especial o professor que tirou ali umas horas para estarem com a gente, né? O grupo eu vou pedir para vocês não saírem, por quê? Porque eu vou disponibilizar a gravação da nossa palestra para quem não pôde assistir ao vivo, ou chegou depois, ou para vocês guardarem e sempre reassistirem. E ao longo dessa semana nós vamos colocar materiais extras lá, tá? Então, assim, fiquem no grupo, pelo menos por enquanto. O grupo vai ficar fechado para não ter muita informação e concentrar só nos materiais de estudo, tá? Isso é importante. Caso vocês tenham alguma dúvida, vocês vão direto no meu privado, tá? Outra coisa importante, façam pelo menos o módulo 1 para vocês compreenderem ali essa jornada, né? Eu acho que vale muito a pena. E, mais uma vez, mandem o nome completo de vocês lá no meu WhatsApp para emissão de certificado. Demora geralmente de 2 a 3 dias para eu enviar, que são muitos, né? Mas a gente manda ainda essa semana para todo mundo. E também, quem quiser alguma dúvida ou informações, pode contar com a gente. Tudo certinho, professor? Certinho, tchau, tchau, pessoal. Então, pessoal, uma Prazer linda noite ter para com vocês, vocês. bom descanso, gratidão mais uma vez e a gente se vê aí na nossa jornada de Hecate.